Boa noite, igreja. Boa noite a quem está aqui conosco presencialmente. Boa noite também quem nos acompanha aí de casa, online. Que Deus abençoe você, a sua casa. Que você tenha uma feliz semana e um bom feriado nesses dias aí, né? Glória a Deus por isso. Irmãos, hoje eu quero falar sobre um tema que eu gosto muito da Bíblia e eu sempre gostei muito de ler os evangelhos. Eu acho que todos nós temos uma parte da Bíblia que a gente gosta muito, que a gente lê mais. Eu sempre me identifiquei com duas partes. Primeiro, com as profecias, isso depois que eu já comecei a estudar teologia. Porque quando eu era da igreja lá, minha mãe me criando, a gente não se interessava muito, mas depois quando a gente vai criando uma maturidade espiritual, a gente vai se interessando mais e mais, cavando mais a fundo a palavra de Deus, as coisas de Deus. E eu lembro que quando eu comecei a estudar bastante as profecias apocalípticas de Daniel, inevitavelmente as profecias me levavam para o Evangelho. Inevitavelmente. Todas elas, as profecias apocalípticas, nos levam para os Evangelhos. Uma vez acharam a Bíblia, né, de Guilherme Miller, pegaram a Bíblia de Guilherme Miller, que ele estudou ali a verdade presente das 2.300 tardes e manhãs, e a parte que mais estava arriscada não era Daniel e Apocalipse, eram os evangelhos. Porque tudo que Jesus fala, ele tem, nas suas atitudes e nas suas profecias, tem um cumprimento nos nossos dias, tem uma verdade presente. O evangelho de hoje que eu quero estudar com vocês é o evangelho de Marcos, que é o evangelho, para mim, um dos mais importantes ali dos 4 evangelhos. Por quê? Porque, além de ser o menor evangelho, foi o primeiro a ser escrito, o evangelho de Marcos, e ele vai mostrar Jesus na ação, constantemente. Se você olhar Mateus, Lucas, você vai ver genealogias e mais genealogias. Só que o evangelho de Marcos já começa ali com a história de João Batista. Porque o objetivo do evangelho de Marcos é fazer com que eu e você entenda o mais rápido possível o que Jesus veio fazer aqui nessa terra. Que é salvar a humanidade. Salvar a humanidade. Então você vai ver no Evangelho de Marcos, Jesus em ação o tempo todo. Ele está em constante ação, constantemente curando as pessoas, expulsando demônios, ajudando leprosos, mostrando na prática de fato o que é o Evangelho. E em Marcos capítulo 10, se você tiver sua Bíblia aí em casa, no smartphone, fisicamente, aqui também conosco, abra aí sua Bíblia comigo, em Marcos capítulo 10, vai falar sobre a história da cura do cego de Jericó. E para mim, esse cego, de fato, enxergava muito mais do que pessoas que possuem a visão. Se você analisar comigo aqui o verso 45 de Marcos capítulo 10, o verso 45 vai falar assim, ó: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 45 é o resumo, meus irmãos, do Evangelho de Marcos. Na primeira metade do verso, você vai ver que, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Dessa primeira metade do verso, para trás do Evangelho, você vai ver Jesus servindo constantemente. Ele servindo as pessoas, curando as pessoas, amando as pessoas, colocando as pessoas em primeiro lugar. Só que depois da metade desse verso para frente, você vai ver aqui, e dar a sua vida em resgate por muitos. E daqui para frente, no Evangelho de Marcos, você tem Jesus entrando em Jerusalém e morrendo. E salvando de fato, dando a sua vida em resgate por muitos. Esse verso é a metade e o principal verso do livro de Marcos, porque aqui ele resume o que Jesus veio fazer. Aqui está o resumo do que Jesus veio fazer. Só que no meio dessa história, no meio desse paralelo, tem algo muito interessante, que é a história do cego de Jericó, mais conhecido como cego Bartimeu, que para mim é uma pessoa, ela não caiu aqui por acaso. Tem um motivo, tem uma motivação da história desse homem estar aqui. O verso 46 vai dizer assim, e foram para Jericó.
Eu já falei em alguns outros sermões que eu preguei aqui, o sermão sobre Zaqueu, que Jericó era uma sociedade, uma cidade especial. Se você ler o Desejado de Todas as Nações, especialmente o capítulo que fala sobre a cidade de Jericó, que menciona a cidade de Jericó, você vai ver que, e pelo enredo bíblico também, você vê que na cidade de Jericó, as pessoas que moravam ali eram pessoas com um poder aquisitivo alto. Aquela cidade era um polo comercial. E você consegue perceber que mercadorias entravam, saíam dali, né? Você vai ver constantemente pessoas que passavam por Jericó, eram pessoas ricas. Oficiais romanos viviam em Jericó, né? E não somente isso, Zaqueu, a Bíblia fala que ele era muito rico, e aonde ele morava? Em Jericó. E para comprovar essa ideia, e não o oposto, nós temos agora um mendigo cego morando em Jericó. Por que será que quebrou esse protocolo? Justamente porque ele queria colher os benefícios de Jericó. E Jesus estava passando por ali. E curiosamente era a última vez que Jesus estava passando por Jericó. Depois dali ele estava indo para Jerusalém e ele ia morrer lá. Porque aqui o capítulo 11 vai mostrar para a gente a morte, ali a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a entrada triunfal dele ali, e depois dali a gente tem os últimos momentos da vida de Jesus. Era a última vez que Jesus estava passando por Jericó. E a Bíblia continua falando no verso 46 para a gente aqui, ó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Se você analisar comigo, você vai ver que o mendigo, especialmente Bartimeu, ficava ali na porta de Jericó, querendo colher algum benefício de estar ali. Obviamente, você estando na porta de Jericó, provavelmente ele ia conseguir uma esmola, algum tipo de alimentação, ou talvez uma dracma, alguma moeda para se sustentar naquele dia, e isso ele sabia fazer muito bem, que era o quê? Pedir esmola. E a Bíblia dá uma característica muito interessante para ele, irmãos. Eu quero que vocês leiam comigo, olha só a característica. Cego e mendigo. Essas eram suas duas características. Ele não era só cego, um deficiente visual, mas ele também possuía o quê? Ele também era um mendigo. E a Bíblia vai chamar ele de Bartimeu. Só que esse nome, verdadeiramente, não é um nome. Ele era um homem sem identidade. Porque a Bíblia vai chamar ele de filho de Timeu. E no hebraico, a palavra bara, ali, ben, significa, de fato, filho. Então ele era filho de Timeu. Não é nem mencionado o nome dele aqui. Talvez, por ele estar cego e mendigo, as pessoas colocavam a culpa nele por ele ser cego e mendigo. Porque eles tinham essa crença, você sabe, você já leu em outras partes. E ele estava à beira do caminho. E o interessante disso é que o verso 47 começa a falar para a gente o desenrolar da história. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha pergunta que fica é: por que ele ouviu que era Jesus o Nazareno? Como ele sabia desse Jesus o Nazareno? Mas primeiras respostas a esse respeito é que ele conhecia as profecias a respeito do Messias. E ele já tinha ouvido falar desse Nazareno. Qual foi o outro momento que Jesus estava em Jericó e ele ajudou uma pessoa, e ele curou uma pessoa, e ele salvou uma pessoa? O encontro dele com Zaqueu. É muito provável que este homem, Bartimeu, tendo ouvido que era Jesus Nazareno, ele ouviu da história de que Jesus tenha curado e tenha feito milagres na casa de Zaqueu. E aquilo correu muito rápido por ali, por Jericó, por ser uma cidade pequena, um polo comercial, onde mercadorias entravam, mercadorias saíam. Por isso que ele estava sentado ali na beira do caminho. Então você vai vendo que ele ouve as pessoas falarem. Lembre-se, Jesus, ele não andava sozinho,
Ele andava também, o verso disse aí para a gente, o verso 46, falou que ele estava com o que em volta dele? Uma numerosa multidão. Uma numerosa multidão. E o interessante disso é que o verso 47 vai falar que ele clama a Jesus: Filho de Davi, tem compaixão de mim. As credenciais que Bartimeu coloca sobre Jesus são credenciais que muitas pessoas, que inclusive os fariseus, não conseguiram reconhecer. E o interessante disso tudo, meus irmãos, é que o verso 48 fala que, olha só, lê comigo aí, e muitos o repreendiam para que se calasse. Aí a pergunta que vem à nossa mente é o seguinte: por que as pessoas repreenderam ele? Ele gritou: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Quando ele ouviu a respeito de Cristo, a respeito do Jesus que tinha curado Zaqueu, que tinha ajudado Zaqueu, sobre esse Jesus, o Nazareno, talvez o Messias, ele gritou: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. A pergunta que não saía da minha mente quando eu li esse texto é: por que a multidão ou os próprios discípulos de Cristo o repreenderam? Pediram para ele ficar calado. Por que isso? Eu cheguei a uma resposta, irmão, que eu acho que é cabível para esse momento. Lembrando que em Jericó, as pessoas que habitavam em Jericó eram as pessoas mais importantes do Império Romano, representantes do povo judeu para o Império Romano. Normalmente, esses são cobradores de impostos, líderes de alguns soldados romanos e tudo mais. Quando Bartimeu falou filho de Davi, ele estava colocando uma credencial messiânica para Jesus. Ele estava chamando Jesus de o Messias. E segundo o pensamento judaico, o Messias iria vir para quê? Para destruir que império? O Império Romano. Então, quando Jesus em Jericó, passando por Jericó, uma cidade com conflitos políticos, como se fosse um barril de pólvora, Bartimeu se levanta, cego, mendigo, e grita assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. O que ele está gritando? Messias, o rei que vai nos livrar das mãos dos romanos, tem compaixão de mim. Aí os discípulos e a multidão pensaram: não, fique em silêncio, não fala isso alto. Só que ele não se conforma. A vida de Bartimeu é muito interessante, porque ele continua, olha só o verso 48. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia vai dizer em Romanos 12:2 assim, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que saibais qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não vos conformeis com esse século. Eu aplico isso aqui para a história de Bartimeu, porque ele tinha todos os motivos, meus irmãos, para pensar que o Messias não iria visitá-lo. Ele tinha todos os motivos para pensar que o Messias não se importaria com ele. Sabe por que ele tinha esses motivos? Porque quando ele olhava para os representantes do Messias, esses representantes o rejeitavam. Que eram quem? Os fariseus, os líderes religiosos da nação de Israel. Esses olhavam para um mendigo, para um cobrador de impostos, para uma pessoa que era deficiente visual, cega, e eles a julgavam, colocavam a culpa da sua doença ou da sua determinada dificuldade nela mesma, dizendo que os pais delas pecaram e tudo mais. Só que o interessante disso é que a barreira cultural não impediu Bartimeu de gritar a Jesus: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A Bíblia vai falar: não vos conformeis com esse século. Não vos conformeis. A primeira aplicação para a gente disso é que nós hoje vivemos em um mundo pós-moderno, onde a verdade não mais tem sido tratada como deveria ser. Um mundo onde pessoas são criadas e estão vivendo, onde não temos mais verdades sólidas. Vivemos em uma sociedade
e uma nação líquida, onde tudo se encaixa. A gente está procurando encaixar o Evangelho em todo tipo de ideologia. É só você dar uma stalkeada, é só você olhar os canais cristãos mais famosos no YouTube, você vai ver que as ideologias do mundo, aos poucos, vêm se infiltrando no seio de Deus, no seio da igreja de Deus. Só que a Bíblia vai falar que Bartimeu disse: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa atitude fez com que Jesus parasse no verso 49, olha só a atitude de Jesus. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Esse aqui é o momento em que eu fico pensando que foi um passo pela fé que Bartimeu deu. Eu fico tentando entender como ele foi até Jesus. Será que os discípulos ajudaram e tudo mais? Mas foi um passo de fé. Será que ele sabia onde o mestre estava? E o verso 50 vai dizer assim: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Para mim esse verso é muito significativo, meus irmãos. Sabe por quê? Porque em toda a Bíblia, quando você fala de vestes, você está falando de poder. Quando Jacó deu a túnica talar de mangas compridas para José, o que ele estava dando para José ali? Poder. A transferência de vestes na Bíblia e no ambiente judaico quer mostrar isso para a gente. Os irmãos de José não ficaram com inveja dele porque ele tinha ganhado uma roupa bonita do pai, não. Ele estava dando um ministério sacerdotal para José. Em Apocalipse, Jesus aparece com essa túnica talar de mangas compridas, porque Jesus é o sacerdote. E não só isso, quando Elias estava pronto a acender o céu, o que ele entregou para Eliseu? Você lembra? Uma capa. E o que Eliseu queria? A porção dobrada do quê? Do seu poder. Do seu poder. Você vai ver isso constantemente na Bíblia. Você deve estar lembrando outras ocasiões aí. Nesse momento aqui, que Bartimeu lança de si a capa, ele está deixando uma vida passada que ele tinha. Ele está deixando tudo o que importava para ele. É muito significativo isso daqui. Ele estava deixando tudo o que importava para ele. A Bíblia vai dizer lá em Isaías 64, verso 6, que a nossa justiça é o quê? Um trapo de imundícia. Isaías 64, verso 6. A nossa justiça é um trapo de imundícia. E você imagina agora Bartimeu lançando de si toda a sua justiça, lançando de si todo o seu eu para se encontrar com Cristo. Era isso que ele estava fazendo. Lançando de si toda a sua vida passada para se encontrar com Cristo. Esse, de fato, era um cego que conseguia enxergar, muito mais do que os líderes religiosos de sua época, muito mais do que os próprios discípulos, porque antes dessa história, no verso 35, a gente tem a história ali de Tiago e João. E o que Tiago e João pediram para o mestre? Falaram assim, claro, a mãe deles, né, pediram assim: Senhor, que o meu filho, um sente na sua direita e outro na sua esquerda. Isso é cegueira espiritual. Uma mentalidade mesquinha a respeito do quê? Do ministério de Cristo. E logo após isso a gente tem uma história de um cego que conseguia enxergar mais do que os próprios discípulos. Porque a visão de Bartimeu era uma visão espiritual, uma visão do reino de Deus. A tônica da Bíblia, a tônica dos evangelhos é o reino de Deus. Não é um reino no céu, mas sim um reino do céu, que desce a nós e se faz homem, morre por nós. Isso é o reino de Deus. É o reino que nos traz vida. E é isso que Bartimeu encontrou aqui. O Bartimeu não se encontrou consigo mesmo. O Bartimeu não se encontrou com a religião. Ele se encontrou com o reino de Deus. Foi isso que ele se encontrou. A minha aplicação para você hoje é que você também possa se encontrar de fato com o reino de Deus.
depois acontece que ele vai ter com Jesus, depois de lançar sobre si a capa, e o verso 51 fala assim para a gente: perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? E essa pergunta, para mim, às vezes a gente até se pergunta, poxa, Jesus não sabia que ele era cego? Obviamente que Jesus queria que ele fizesse o quê? Que Jesus curasse-o. Obviamente, mas a questão é, por que Jesus perguntou isso para Bartimeu? O que queres que eu te faça? Será que era para motivar a sua fé? Ou Jesus queria ensinar uma lição para Bartimeu? Que tornar a ver, de fato, tem as suas consequências. Sim ou não? O que vocês acham? Quando vocês se converteram ao Senhor, você que está me assistindo aí, em algum momento você lembra da sua história de conversão, o dia do seu batismo, ou o dia do batismo de alguém muito especial da sua família. Esse é o momento em que você tornou a ver. E tornar a ver, seguir a Cristo, tem as suas dificuldades, sim ou não? Sim, tem seus desafios e suas dificuldades. Depois daqui, a gente não sabe o que acontece com Bartimeu. A gente não sabe se ele voltou para casa, a gente não sabe se ele sabia onde era a sua casa. O que ele mais sabia fazer até então, quando era cego e mendigo? O que ele mais sabia fazer? Pedir esmolas. Era profissional. Essa era a profissão dele, pedir esmolas. Você não acha que ele não sabia todas as manhas? Você não acha que ele não sabia os horários de pico do almoço? Ele sabia. Agora, Bartimeu curado da sua cegueira, um novo homem. Se ele fosse voltar lá para a beira do caminho e pedir esmolas, o que as pessoas iam falar para ele? Então, Bartimeu, é o seguinte, cara, você enxerga, vamos trabalhar agora? Vamos arrumar um emprego? Vamos trabalhar ali comigo e tal? Mas será que Bartimeu sabia trabalhar? Será que Bartimeu sabia pegar numa ferramenta? Tornar a ver tem as suas consequências. Por isso que Jesus faz essa pergunta: o que queres que eu te faça, meu filho? O que queres que eu te faça? E Bartimeu dá essa resposta para Jesus: mestre, que eu torne a ver. O cego que enxergava. Bartimeu, de fato, ainda cego, enxergava muito mais do que a multidão. Enxergava muito mais do que os discípulos de Cristo, que até então queriam status diante do Messias. E o interessante disso tudo é que as características de Bartimeu era a seguinte: cego e mendigo. A Bíblia fala que no tempo do fim haveria também uma nova classe de pessoas dividida em 7 igrejas, e uma delas tinha essa característica que Bartimeu tinha. Se você abrir comigo a sua Bíblia aí, lá em Apocalipse 3, deixa marcado aí a história de Bartimeu, e vai lá comigo em Apocalipse capítulo 3, verso 17. Apocalipse capítulo 3, verso 17, vai falar sobre a história das 7 igrejas. E você que já estudou Apocalipse, você já fez um estudo básico do Apocalipse, você sabe que as 7 igrejas são representações de 7 momentos do Espírito de Deus na história da igreja. No modelo historicista de interpretação, que começa desde o tempo do profeta e vai até o tempo do fim, você entende que essas igrejas são períodos proféticos da igreja de Cristo. E nós nos encaixamos em qual igreja? Você sabe, né? Você lembra? Na igreja de Laodiceia. E o interessante disso é que a igreja de Laodiceia tem características semelhantes à de Bartimeu. Olha só, o verso 17, verso 16 começando. Assim, porque és morno e nem quente, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois disses: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Eu quero que você imagine essa visão. Uma pessoa pobre, cega e nu. Imagina isso daqui.
Tenta imaginar. Só que a diferença de Bartimeu e para as pessoas da igreja de Laodiceia, para a igreja do tempo do fim de Laodiceia, é que Bartimeu sabia que era cego e entendia que precisava se encontrar com Cristo. Só que a igreja de Laodiceia não. A igreja de Laodiceia diz assim, ó, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Só que Bartimeu não. Bartimeu era um cego que de fato enxergava a sua condição e precisava do filho de Davi. O que a igreja hoje de Laodiceia, que é a igreja do tempo profético, que nós vivemos de 1844 para frente, é de fato gritar, filho de Davi, tenha compaixão de mim, que eu torne a ver. Nós precisamos voltar a enxergar de fato a nossa missão aqui nessa terra. De fato, entender, calibrar os nossos pneus rumo ao céu, irmãos. Pensa na sua vida cristã, eu penso na minha. Pensa na sua vida cristã, realmente estamos sendo cristãos relevantes para o tempo do fim? Eu sempre falo isso, eu gosto muito de falar essa palavra. E olha só o conselho de Jesus à igreja do Apocalipse. Olha só o conselho dele. Isso está no verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. E olha só, para te enriqueceres. E as vestiduras, está vendo aí? Vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha, a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. A fim de que vejas. Olha só, novamente a gente tem a questão das vestes aqui. Só que dessa vez, a gente tem uma esperança. Nós somos pobres, cegos e nus, só que Deus nos deu um conselho. Ele falou, tome as minhas vestes, porque as minhas vestes são o suficiente para te dar a vida eterna. Amém? Elas são suficientes. As vestes de Cristo é o que pode nos dar a vida eterna. Quando Bartimeu joga sua capa fora e vai até Cristo, ele está querendo as vestes de Cristo. E o interessante é que depois desse episódio com Bartimeu, Jesus vai rumo a Jerusalém e ali é onde ele morre. E eu tenho certeza que Bartimeu pôde ver isso. Bartimeu, com seus olhos que há muito tempo já não enxergava, ele pôde contemplar a morte de Cristo. Ele pôde contemplar a morte de Cristo. Se você voltar lá comigo, em Marcos capítulo 10, o último verso dessa noite vai dizer assim, ó, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Você está vendo aí? Depois dali, Jesus foi para Jerusalém. E obviamente, Bartimeu estava ali. E ele pôde contemplar, passo a passo, momento a momento do sacrifício de Cristo. Queria eu estar lá nesse dia. Queria eu ver com meus próprios olhos a morte de Cristo, o sacrifício acontecendo. O sacrifício de Cristo acontecendo. Queria eu poder contemplar isso. Só que, para as pessoas cegas do tempo do fim, Jesus separou para a gente, nós somos a Laodiceia, Jesus separou para nós um acontecimento especial, que é a volta dele. Homens e mulheres, desde o tempo de Paulo, pensa comigo aí, o apóstolo Paulo e as suas 3 viagens missionárias, o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago, o João Marcos, Barnabé, todos os cristãos primitivos queriam calçar os sapatos que você está calçando hoje, meu irmão. Todos eles queriam estar vivendo nesse tempo. Martinho Lutero, quando se deparou com as profecias de Apocalipse, ele falou assim, por volta daqui a algum tempo o juízo vai começar. E isso ele estava aproximadamente ali em 1517. Ele falou, o juízo vai começar mais ou menos por volta de 1800. E ele quase acertou a profecia. E nós hoje estamos vivendo aqui, no limiar do reino, nos pés da estátua, nos dedos da estátua,
Entre um verso e o outro da Bíblia nós estamos vivendo. E você vai ter a oportunidade de ver Jesus voltar. Glória a Deus por isso. Amém por isso. Você tem que viver como se Jesus de fato fosse voltar amanhã, meu irmão. De fato, como se ele fosse voltar amanhã. A volta de Jesus é o evento, vai ser o evento mais importante da história. Todos nós esperamos por isso. O cristianismo atual, a nossa geração está sendo moldada para a volta de Jesus. Tanto a geração, a parte do bem e do grande conflito, os cristãos do tempo do fim, e tanto as pessoas ruins que estão do outro lado do grande conflito também estão sendo preparadas para a volta de Jesus, só que preparadas pelo inimigo. Se você olhar na Netflix, eu dou uma olhada lá na Netflix, os filmes apocalípticos, geralmente, todos eles estão preparando uma geração para a volta de Cristo. Todos eles. Todos eles. Se você vê hoje os Avengers, todos esses filmes estão preparando uma geração para a volta de Jesus. Geralmente o mal vem de outra galáxia. Geralmente as pessoas ruins que querem algo ruim com a Terra vêm de outra galáxia. E não só isso. Você vai ver constantes séries apocalípticas que estão preparando uma geração para o tempo do fim e para a volta de Cristo. A volta de Cristo, meus irmãos, é real e ela vai acontecer. Imagine só, a gente relativiza muito, você já parou para pensar? A gente imagina a volta de Cristo e às vezes fica por isso mesmo, mas imagine, força sua mente para pensar como vai ser a volta de Jesus. Pense em um momento. Você já viu um anjo na sua vida? Eu acho que não. Imagina você vendo milhares dele. Eu lembro do ataque das Torres Gêmeas, eu era bem pequeno. E foi bem, um pouco ali, um dia depois do meu aniversário, eu faço aniversário dia 10 de setembro, e foi no dia 11. Só que a minha mãe, ela fazia a festa do meu aniversário no dia 11. E foi bem no momento em que as crianças estavam chegando lá em casa para a festa, aquilo aconteceu e acabou com a minha festa de aniversário. Mas eu lembro exatamente cada detalhe, que todas as televisões do mundo filmaram aquilo. Todas as câmeras do mundo filmaram aquilo e reproduziram aquilo para a gente. Aquilo, eu pequeno, e aquilo deixou toda a minha família, todo mundo que estava na sala, abismado com aquilo. Ninguém tirava os olhos da TV. Imagina, um acidente, aquilo que estava acontecendo. Agora você imagina a volta de Cristo. Você imagina o céu se abrindo e Jesus saindo dali com milhares de anjos. Pessoas ressuscitando na primeira ressurreição geral dos justos. Um pouco antes da volta de Jesus vai acontecer o que a gente chama de ressurreição especial. E todo mundo que morreu na esperança da mensagem do terceiro anjo do Apocalipse 14 vai ressuscitar. Todo mundo que morreu de 1844 para cá, que morreu com fé na mensagem do terceiro anjo, vai ressuscitar para ver Jesus voltar. Imagina isso. O maior momento da história. Você precisa, meu irmão, sair daqui hoje, desligar essa live hoje, entendendo que Jesus vai voltar. As profecias apocalípticas, toda a Bíblia, todos os apóstolos viveram por esse momento. E nós também precisamos viver por esse momento. Pense em pessoas que você perdeu. Eu tenho pessoas que eu perdi. A Lisiane tem pessoas que perderam. Você tem pessoas que perderam. Que você precisa reencontrar. Mas o mais importante disso é o Messias que nós vamos encontrar com ele. Eu louvo a Deus por isso. Imagina você encontrando com Jesus. E Jesus mostrando toda a história da sua vida, todo o momento em que ele te livrou. Isso vai ser maravilhoso, irmãos. É quase utópico pensar isso, mas nós cremos que isso vai acontecer. Essas igrejas aqui existem porque nós cremos que isso vai acontecer. Esse colégio existe aqui porque nós cremos que isso vai acontecer. Milhões de colégios, escolas e igrejas adventistas no mundo prosperam, ganham membros, porque pessoas acreditam de fato que isso vai acontecer.
acreditamos que isso vai acontecer num tempo de uma sociedade pós-moderna, onde relativizam verdades, é um milagre. O cristianismo, irmãos, está vivo hoje é um milagre. Isso mostra que Cristo está conduzindo a sua igreja. A história de Bartimeu, a história de Laodiceia, mostra que Cristo ainda tem o seu povo. A Bíblia vai falar no Apocalipse 12, que o dragão se irou contra o remanescente da mulher. Não foi contra a mulher, porque a mulher apareceu apostatada no Apocalipse 17. Mas o que sobrou da mulher, o remanescente fiel, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus e têm o testemunho de Jesus. Você faz parte desse remanescente que vai ver Jesus voltar. Quero poder encontrar com cada um de vocês que trilhou tanto um caminho. Quero poder encontrar com meu sogro, que é o pai da Lise. Quero poder encontrar com pessoas que a gente perdeu ao longo do caminho. Quero poder encontrar com os apóstolos, mas principalmente encontrar com o Messias, com Jesus. Essa é a nossa motivação. Essa é a minha motivação e a sua. Amém? Com esse mesmo pensamento, eu convido a você a se colocar em pé nesse momento. E nós vamos fazer uma oração entendendo que nós temos uma mensagem urgente para esse tempo. Você que está em casa, eu quero que você, nesse momento, pare tudo que você esteja fazendo, que possa tomar a sua atenção. Eu convido a você a se colocar em pé na sua casa, aqueles que podem, é claro, para a gente orar. Oremos então. Amado Deus, obrigado, Senhor, por mais esse dia, mais uma semana que começou, Pai. Senhor, que a gente de fato viva entendendo que o Senhor está prestes a vir, Senhor. O Senhor está prestes a voltar nessa terra. A história de Bartimeu, Pai, nos mostra que nós somos cegos, mas que precisamos enxergar. Bartimeu era um homem que era cego, mas de fato enxergava o que o Senhor podia fazer na vida dele, Pai. E a gente ora, cada cristão, cada adventista aqui de Blumenau, pede misericórdia ao Senhor, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor possa de fato nos levar para o céu naquele dia. Nós precisamos viver com essa verdade, a gente precisa assimilar e viver essa verdade. Nos ajude, Pai, a pregar essa verdade no nosso tempo, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, essa semana que está começando agora, a cada um que aqui está na igreja, e as pessoas também que não puderam vir. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que essa mensagem e essas verdades, Pai, possam estar gravadas no nosso coração. É isso que a gente agradece em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.